17 casas completamente destruídas, 87 outras com rachaduras nas paredes, pisos deformados, estruturas cedendo, e o deslizamento que causou tudo isso continua ativo neste momento. O solo não parou, não está parando, e ninguém sabe ao certo quando vai parar. 178 pessoas foram evacuadas às pressas e estão dormindo na casa de parentes porque as suas próprias casas simplesmente deixaram de existir. 6 aldeias inteiras ficaram sem acesso ao mundo externo quando a única ponte que as conectava desabou sobre o rio. E num segundo ponto da mesma região, um escorregamento de terra com vários quilômetros de comprimento alcançou o leito de um rio, criando um risco de bloqueio e inundação a jusante que os técnicos ainda estão correndo para avaliar. Estamos falando do Daguestão, uma república russa encravada no coração do Grande Cáucaso. Entre o 12 e o 16 de abril de 2026, uma sequência de deslizamentos atingiu múltiplos distritos montanhosos da região, num evento que o governo russo já havia elevado ao nível de emergência federal desde o 9 de abril. Não é um único escorregamento isolado numa encosta remota. São múltiplos pontos de falha simultâneos, num território que já acumulava mais de 300 zonas de deslizamento ativas, catalogadas antes mesmo das chuvas excepcionais deste ano. Quando comecei a pesquisar esse evento nos últimos dias, o que me chamou a atenção imediatamente foi a escala do segundo deslizamento. O de Nizhny Ubekmaki, no distrito de Levashinsky. Os moradores locais descreveram uma massa de terra com vários quilômetros de extensão em movimento. Pensa comigo, não é uma encosta cedendo localmente. É um pedaço de montanha se deslocando como um bloco coeso, vagarosamente, mas de forma difícil de conter. O contexto é ainda mais severo quando você considera que isso não aconteceu do nada. O Daguestão enfrentou, desde o final de março de 2026, as enchentes mais destrutivas em anos. Aproximadamente 1,5 milhão de moradores foram afetados pelas inundações. 6 pessoas perderam a vida. A emergência, que começou como uma crise hídrica, agora entrou numa segunda fase. E essa segunda fase pode ser mais duradoura e mais difícil de resolver do que a primeira. O que está acontecendo naquelas montanhas não é apenas um problema russo, e não é apenas um problema desta semana. Para entender por que o solo do Cáucaso está cedendo dessa forma agora, você precisa entender o que está acontecendo há milhões de anos no subsolo daquela região. E por que as condições de 2026 criaram a combinação perfeita para isso se tornar uma crise de escala regional. A resposta começa há cerca de 25 milhões de anos, quando a placa arábica começou a empurrar para o norte contra a placa eurasiana com uma força que nenhuma estrutura rochosa consegue suportar indefinidamente. Esse choque criou o Grande Cáucaso, uma cadeia de montanhas que chega a mais de 5.000 metros, 16.400 pés, de altura, e que por dentro é composta de camadas alternadas de argilitos, folhelhos e arenitos, intercalados com material de antigas atividades vulcânicas. É essa composição que explica tudo. Você sabe o que acontece com a argila quando absorve água em excesso? A coesão entre as partículas cai de forma quase instantânea. A camada superior de solo fica pesada, saturada, e começa a deslizar sobre a camada argilosa inferior como gelo sobre uma superfície inclinada. Os geólogos chamam isso de deslizamento translacional, um bloco inteiro de terreno que se move horizontalmente sobre uma superfície de ruptura, carregando consigo tudo o que estava em cima: casas, estradas, tubulações, pontes. Fui atrás de vários documentos e relatórios oficiais para confirmar a escala do problema antes de gravar este vídeo, e os dados são consistentes. O Sistema de Monitoramento Geológico da Rússia identifica o norte do Cáucaso como uma das regiões de maior risco de deslizamento do país. Só no Daguestão são mais de 300 zonas ativas catalogadas. 300. Isso não é um território geologicamente estável surpreendido por evento incomum. É um território que já estava no limite e encontrou o gatilho que precisava. Todos esses dados foram verificados nos relatórios do Caucasian Knot, nas comunicações oficiais do Ministério de Situações de Emergência da Rússia e nos dados do Serviço Meteorológico e Geológico Russo. Coloquei todas as fontes na descrição do vídeo para quem quiser aprofundar. O que tornou 2026 especialmente crítico foi uma sequência que os especialistas chamam de cascata de gatilhos. Primeiro, as chuvas do final de março saturaram completamente os solos das encostas mais baixas. Depois, o degelo tardio nas altitudes superiores, acima dos 2.000 metros, 6.500 pés, adicionou volume extra de água que desceu pelos perfis de solo já encharcados. E por fim, deixa eu verificar o período exato. Sim, foi entre o início e o meio de abril que as precipitações atingiram o pico crítico. O resultado foi um sistema de solos que simplesmente não tinha mais onde colocar água. E aqui tem um dado que me impressionou quando analisei a localização dos 2 deslizamentos. O de Urkarak,
no distrito de Dakadaevsky, e o de Nizhnie Ubekimaki, no distrito de Levashinsky. Estão separados por aproximadamente 45 quilômetros, 28 milhas. Deslizamentos simultâneos em pontos tão distantes não acontecem por acaso. Eles revelam que a condição de instabilidade não é local. É um sistema regional sob pressão. E isso muda completamente o que os dados de campo dos últimos dias estão revelando. A situação no campo, nos dias que se seguiram ao 12 de abril, escalou de forma que as autoridades locais claramente não esperavam. No microdistrito Vyakni, na aldeia de Urkarak, a linha de destruição se alargou progressivamente. No primeiro dia, eram 11 casas danificadas. Dias depois, o número chegou a 17 completamente destruídas e 87 parcialmente danificadas, e o processo não havia parado. O chefe do distrito de Dakadaevsky registrou oficialmente que fissuras continuavam se alargando nas estruturas dos edifícios e que deslocamento de solo e deformação de superfícies de estrada seguiam sendo observados em tempo real. A infraestrutura foi igualmente comprometida. A tubulação principal de abastecimento de água de Urkarak rompeu, cortando o fornecimento para toda a comunidade. 12 caminhões-pipa foram mobilizados para suprir a demanda enquanto técnicos avaliavam a possibilidade de reparo. Tarefa praticamente impossível enquanto o solo continua se movendo. A única rodovia de acesso regional foi comprometida e a ponte sobre o rio Kardukoti, no 8º quilômetro da estrada, desabou completamente. Resultado: 6 aldeias, Sursurbati, Itsari, Kudutz, Ashti, Kunki e Dirbakmaki, ficaram sem rota de acesso, sem alternativas, isoladas. E tem um detalhe que a maioria das notícias não está cobrindo. O segundo deslizamento, o de Nizhnie Ubekimaki, pode ter uma implicação mais séria do que os primeiros relatórios indicam. Parte do material em movimento pode ter alcançado o canal do rio local, criando um potencial bloqueio natural do curso d'água. Um bloqueio de rio por deslizamento é um problema em 2 tempos. Primeiro, a água começa a se acumular atrás da barreira de terra, formando um lago temporário não controlado. Segundo, se essa barreira colapsar de forma súbita, o que frequentemente acontece, a liberação repentina de volume pode gerar uma onda de inundação violenta nas comunidades a jusante. Os técnicos ainda estavam avaliando essa possibilidade nos últimos relatórios disponíveis. A meteorologista Marina Makarova, do Centro Hidrometeorológico da Rússia, alertou oficialmente que a deterioração das condições climáticas poderia desencadear deslizamentos de escala ainda maior na região. E as previsões indicam novas precipitações nos dias seguintes. Vou continuar acompanhando de perto esse evento porque, segundo as autoridades, o ciclo de instabilidade ainda não encerrou. Qual é o estado real de preparação das regiões montanhosas da Europa e da Ásia para um ciclo de chuvas que os modelos climáticos indicam como cada vez mais intenso? Deixa nos comentários o nome da região ou do fenômeno geológico que você quer que eu explore a seguir. Isso me ajuda diretamente a escolher os próximos temas. E se este vídeo te deu um entendimento que as notícias não deram, compartilha com alguém. Porque contexto científico é exatamente o que transforma notícia em conhecimento.